olhasse para esta igreja e você não visse o letreiro mais, e tivesse uma faixa bem grande dizendo: essa igreja está fechada, não abrirá mais. Qual seria o seu sentimento consequente a isso? Ou se você passasse por esta igreja, olhasse e essa igreja estivesse fechada, e na mesma faixa que estivesse escrito não haverá mais igreja, tivesse uma outra faixa: breve um bar aqui, breve um local de diversões aqui. Qual seria o seu sentimento? O que você pensaria? Você ficaria feliz? Você voltaria para casa, se você estivesse indo para sua casa ou para o seu trabalho? E qual seriam os seus pensamentos? Acredito que não seriam os melhores, né? Porque acredito que aqui nessa casa de oração você viveu dias maravilhosos. Mas essa leitura que nós fizemos aqui nos faz remeter a esse pensamento. Porque aqui no livro de Lucas, capítulo 13, Jesus narra uma parábola dizendo o seguinte: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E um dia ele foi colher naquela figueira frutos. E ele não encontrou frutos. Note que o proprietário tinha uma vinicultura. Ele tinha uma plantação de vinhos. Mas no meio daquela plantação havia o pé de uma figueira. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Havia uma figueira. Aquele homem foi colher figos e não encontrou. Então ele chamou o vinhateiro e disse assim: olha, há 3 anos eu venho aqui. E há 3 anos eu procuro frutos nesta árvore e eu não encontro. Então faz o seguinte: corta esta árvore. Corta essa árvore porque, primeiro, ela é improdutiva. E segundo, ela está ocupando o espaço. No lugar dela poderíamos plantar uma vinha, no lugar dela poderíamos plantar outra árvore. Mas corta essa árvore improdutiva. O vinhateiro olhou para ele e disse: não, me dê mais uma oportunidade. Me dê mais um ano. E nesse próximo ano eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou cuidar dessa figueira. E no ano seguinte, se o senhor voltar aqui, e se o senhor procurar então figos nessa árvore e não encontrar, então nós vamos definitivamente arrancar. É uma passagem dura. Quando nós vamos ler esse texto, é um texto forte, porque o dono da propriedade está dando uma ordem de execução, dizendo: arranque esta árvore improdutiva. Nós estamos vendo alguém que vai interceder por aquela árvore. E nós vamos encontrar uma segunda oportunidade. Uma coisa interessante é que ali não havia, ali era uma plantação de vinhas, mas tinha uma figueira. Para que os irmãos entendam um pouquinho mais, essa figueira, ela não, quando se plantava, ela deveria, pelo menos durante 5 anos, não se poderia colher nada dela. Coloca mais 3 aí. Essa figueira, nada, ela deveria ter por volta de 7 a 8 anos. Então era para ela estar produzindo. Mas ela não está produzindo. E por ela não produzir, não gerar, isso causou indignação ao dono daquela horta. Isso causou fúria no dono daquela horta. Isso causou uma indignação que mandou cortar. Mas o homem que cuidava da horta disse: Senhor, me dê mais uma oportunidade. Eu estou sendo bastante enfático no começo dessa ministração para que você entenda aonde nós vamos chegar nessa noite. O cuidador, o administrador, aquele homem que está cuidando daquela horta, diz: Senhor, me dê mais um ano para que eu cuide desta horta, para que eu cuide desta planta, dessa figueira. Se no próximo ano ela não der nada, aí nós vamos cortá-la, nós vamos arrancá-la. E no lugar dela nós vamos plantar vinha ou outra árvore. Irmãos, a questão de produção, ser pessoa produtiva, não foi tratada por Jesus de uma forma periférica. Não. Jesus não tratou a questão de ser produtivo como uma coisa banal. Não. Jesus diversas vezes
ele vai falar parábolas, ou vai dar exemplo, que ele não tem prazer com aquela árvore que não produz. João capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é um lavrador. Toda árvore que não produz fruto, ela é cortada. E toda árvore que produz, ela é limpa para que produza mais. Então nós entendemos que aquele que não produz, ele será cortado. Jesus contou a parábola sobre os talentos, e na parábola dos talentos ele fala que a um foi dado 5, a outros foi dado 2, e a outro foi dado 1 talento. No fim de um período, aquele que tinha 5 multiplicou e foi para 10. Aquele que tinha 2 multiplicou e foi para 4. Mas aquele que recebeu 1 único talento, ele rolou em pano e enterrou na terra. E quando o Senhor veio para cobrar, ele disse: Senhor, eu te conhecia. Sabia que o Senhor colhe aonde o Senhor não plantaste. Eu fiquei com medo. Então o dono olhou para ele e disse assim: você é um mau e negligente servo. Sabendo como que eu sou, deveria ter pegado essa tua única dracma, essa tua única talento, e dado aos banqueiros. Porque pelo menos você teria um juros disso. Isso nos dá um exemplo que aquilo que Deus nos deu para que nós venhamos produzir. Para que nós venhamos produzir. Você se lembra daquela passagem que Jesus está caminhando e ele chega diante de uma figueira, e ele vai colher figos. E ele não encontra figos. E quando ele não encontra, o que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. Os discípulos vão embora e no outro dia, quando eles voltaram, eles notaram que aquela figueira estava seca. É claro que ali Jesus está ensinando o princípio da fé. Tudo quanto pedires, crendo, o Pai te concederá. Mas Jesus mostra que ele não tem prazer na vida daquela pessoa que é infrutífera. Deus não tem prazer na vida da pessoa que é infrutífera, que não produz. Como Deus não tem prazer na igreja que não gera, que não produz. Nós fomos salvos não somente para entrarmos nos céus, mas o Senhor também nos concedeu talentos e dons, para que nós venhamos colocar em prática, trazendo frutos para a glória e honra do nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Esta figueira é o exemplo da pessoa, do homem ou da igreja que é infrutífera. É aquela pessoa que simplesmente ocupa espaço. É aquela pessoa que simplesmente está na igreja, mas não faz absolutamente nada. Ou aquela pessoa, ou aquela igreja que está no bairro e não evangeliza, não trabalha para ganhar almas. Há uma passagem fantástica no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus direciona a sua palavra ao anjo da igreja de Éfeso. Ele fala assim para o anjo da igreja de Éfeso: olha, que o anjo da igreja perdeu o primeiro amor. Se ele não se arrependesse, o Senhor retira dele, o Senhor retira dele, o pastor perderia a igreja, não porque ela estava no adultério, não porque tinha cometido pecados, mas porque perdeu o primeiro amor, perdeu a paixão, a motivação, o prazer, a alegria, perdeu o entusiasmo. Olha, na verdade ele não perdeu, né? Porque o texto não diz que ele perdeu, mas que ele não pode infligir em nós qualquer tipo de esterilidade. Os irmãos estão entendendo? Esses dias eu estava pregando em uma casa e eu disse aos irmãos daquela casa que o diabo, nosso inimigo, o primeiro alvo dele é destruir a sua vida, é destruir a sua fé. Mas quando ele não consegue destruir, o segundo propósito dele é parar você, é engessar você, é colocar você em um estado emocional e espiritual de letargia. Ou seja, é aquela pessoa que simplesmente se conforma com a vida que tem, com aquilo que é, e não procura melhorar, não procura crescer, não procura produzir. Para ele já acha
acha que viveu tudo que podia viver, que já fez tudo que podia fazer, que já alcançou tudo que poderia alcançar. Aí ela entra num conformismo e não faz mais nada, não gera, não produz, ela somente ocupa espaço. E para essa pessoa que somente está ocupando espaço, eu tenho uma palavra dura para você. Meu irmão, cuidado. A foice de Jeová pode vir sobre a sua vida e sobre a tua casa. O machado está posto à raiz da árvore, dizia João Batista. Ou seja, a qualquer momento poderá ser cortado. Então eu e você somos, aleluia, salvos e somos salvos e estamos no reino de Deus. É para produzir, é para gerar, é para fazer, aleluia, algo para que o nome de Jesus seja glorificado. Forte. Mas havia um intercessor. Havia alguém que roubou para aquela árvore, dizendo: não faça isso. Isso representa o Espírito Santo, que conhece a mim, que conhece a você, que conhece o nosso potencial, que conhece o que nós podemos gerar e produzir. Esses dias eu estava falando com a nossa missionária, Judite, na quinta-feira, nós estávamos conversando, trouxe uma palavra aqui sobre esse que o Senhor nos chamou para ganhar almas, né? O Senhor nos chamou para fazer a obra. Nós estávamos comentando sobre que cada um de nós tem um talento, um dom, uma chamada, e nós devemos colocar em prática. O Espírito Santo é quem nos conhece e sabe da capacidade, da estrutura e da condição que cada um de nós temos. E Ele sabe por que nós não estamos produzindo. Os irmãos estão me entendendo? Ele sabe por que nós não estamos gerando. Por isso que Ele roga por mim e por você, dizendo: Pai, Senhor, tenha compaixão, tenha paciência. Senhor, eu vou investir na vida dele, eu vou investir na vida dela, eu vou cuidar dele. É claro que essa palavra eu posso aplicá-la ao Espírito Santo, mas eu posso aplicá-la ao pastor da igreja que está na frente de uma igreja que não está crescendo, que não está gerando, que não está produzindo. E Deus resolve, aleluia, fechar, e Deus resolve parar. Então eu vou para Deus e falo: Senhor, tenha misericórdia, porque eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou evangelizar mais, vou cuidar desta obra, para que esta obra, aleluia, receba força, para que ela possa crescer, para que ela possa gerar, para que ela possa produzir. Os irmãos estão me entendendo? Hein? O intercessor fala: Senhor, não pode, me dê mais um tempo. Esse me dê mais um tempo é muito forte, irmãos. Deixa eu te contar um testemunho meu. Eu havia vindo de Minas Gerais para cá, e alguns amigos meus congregavam na igreja aqui do lado, São Miguel Paulista, e eu fui congregar na igreja de São Miguel Paulista. E eu fiquei, eu acho que 2 meses, 2 ou 3 meses em São Miguel Paulista, mas eu consegui um emprego, eu trabalhava dia e noite. Eu ia para a igreja às vezes de 15 em 15 dias, de uma vez por mês. E aconteceu um problema muito grande dentro da igreja, e eu estava ficando na casa de um amigo meu, e aconteceu um problema muito grande. A igreja, da noite para o dia, a igreja tinha mais ou menos 60 a 70 pessoas, da noite para o dia, perdeu mais ou menos, se tinha 70, perdeu 65 pessoas. Em uma reunião foi todo mundo embora, só ficou o pastor e mais 3 pessoas. Eu tinha acabado de chegar na igreja, não conhecia nenhum dos irmãos, trabalhava muito, então quase estava na igreja, e o irmão que eu estava na casa dele saiu também. Então, acabei saindo. Eles estavam congregando na igreja do Belém, eu fui para o Belém também. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na Pirelli também, um horário muito louco, eu quase não ia na igreja. E o pastor Henrique abriu a igreja aqui na Rua 10. E eu tinha dificuldade para ir na igreja que eu estava congregando. Então, os dias que eu não estava na igreja, eu comecei a ir nos cultos aqui. Eu namorava uma moça, e a moça congregava aqui, e eu acabei indo para lá, porque essa moça, nós estávamos namorando, depois nós terminamos, e eu continuei congregando ali. Eu ia na igreja, às vezes na terça, na quinta, porque eu tinha dificuldade de ir lá em Belém. E, congregando poucas vezes, o pastor daquela igreja me deu a oportunidade para ser professor de escola dominical, eu estava pregando, eu já estava atuando na obra de Deus. E tinha um irmão, que já é falecido, que congregava com o pastor Henrique, chamava irmão Mário. E o irmão Mário tinha me visto dar uma aula de escola dominical, e disse: irmão, Deus usa muito você na aula bíblica,
e eu estou indo em uma igreja, eu gostaria que você fosse para aquela igreja também, para você nos ajudar. Só que eu trabalhava muito, eu quase não estava na igreja. E eu continuava vindo aqui 2 vezes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E o irmão Mário, frequente. E o irmão Mário veio e conversou com o pastor Henrique sobre mim. Pastor, tem um jovem, ele vem uma vez por semana, porque ele trabalha na Pirelli, ele tem dificuldade de congregar, ele é do Belém, etc, etc. E o pastor Henrique não deu bola. Quase não conversamos. Mas um dia a missionária Lender disse assim: eu quero falar com você. Ele entra na igreja, ele senta lá atrás, cultua, pega a Bíblia dele e vai embora. Eu quero conversar com ele. E a missionária Lender chamou o irmão Mário, perguntou quem eu era, meu nome, de onde eu vim. O irmão Mário passou o relatório para ela. Então ela disse: eu quero conversar com ele. E eu me lembro que o irmão Mário foi na minha casa e disse assim: irmão Rafael, a esposa do pastor quer conversar com você. Ela é uma missionária, mulher de Deus, muito usada por Deus. Eu queria que você conversasse com ela. Eu falei: tá bom, vamos lá. E eu vim para conversar com ela e nós começamos a conversar. Ela disse assim para mim: eu vejo que você vem aqui na igreja regularmente. Eu sei que você tem o dom, porque o irmão Mário disse que o senhor prega, que você ensina, que faz isso, faz aquilo. E por que você não fica aqui conosco? E aí eu expliquei para ela que eu era do Belém, que eu era da Assembleia de Deus, que eu era professor de escola dominical, que eu pregava, que eu ajudava o pastor. Relatório para ela. E nós conversamos ali quase 1 hora. E de repente ela falou uma frase para mim, e essa frase mexeu comigo, a ponto de eu deixar a minha igreja e vir para cá. E qual foi a frase? Ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim: moço, no lugar onde você está, tem muita gente. Você vai pegar uma fila para pregar. Você vai pregar. Mas depois de 3, 4 ou 5 pregadores. Lá, tem professor de escola dominical, muitos. Aqui, só estou eu, o meu esposo, e nós não temos professor de escola dominical. Nós temos desejo de ganhar almas e formar obreiro. E se você vier para cá, aqui você vai ter utilidade. Aqui você vai ter utilidade. Irmãos, eu saí daquela conversa com ela, com a minha mente decidida. Eu disse: realmente, na igreja que eu estava, tinha pregadores, tinha professor de escola dominical, eu tinha várias pessoas fazendo tudo. Eu não queria ser mais um sentado no banco. Não, eu não queria ocupar um púlpito somente porque eu pregava, não. Eu queria gerar almas, fazer alguma coisa para Deus. Então eu me decidi vir para o Ministério das Paraquedas. Tanto é que quando a missionária faleceu, eu fui na casa do pastor Henrique uma terça-feira e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. E o pastor Henrique sentou e disse: pode falar. Isso depois de 20 anos que eu estou no ministério, né? Eu disse: pastor, eu vim para o ministério por causa da missionária. Eu permaneci por causa da missionária. Trabalhamos juntos 4 anos. E eu sei que agora que ela faleceu, o senhor quer que eu continue no ministério ou não? Se o senhor não quiser, eu pego minhas coisas e vou embora. Ele disse: não, meu filho, continue. Que eu vim trago por aquela palavra motivacional dela. Eu preciso ser útil. Eu preciso ser útil. Irmãos, você também precisa ser útil. Você precisa entender que você é uma pérola preciosa no reino de Deus. Você é uma pedra preciosa para esse ministério. Não somente para estar sentado em uma cadeira, mas para você produzir, para você gerar, para você fazer alguma coisa pelo reino de Deus. O que acontece é que muitos de nós acabamos caindo no conformismo. Olhe para você mesmo. Será que você não caiu no conformismo? Será que você, tudo que você está fazendo é a sua capacidade máxima? Será que você não pode gerar mais? Produzir mais? Será que aonde você está é aonde você gostaria de estar? Eu estou dizendo no sentido de produção, de gerar. Meu amado irmão, se o eterno Deus olha para você hoje, agora, o que ele vê? Uma pessoa que está sendo útil, produtiva, que está gerando, ou alguém que simplesmente está ocupando o espaço, ocupando o tempo, ocupando o lugar? Porque se você não gera, outra pessoa vai gerar. Se você não produz, outra pessoa vai produzir. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Essa
igreja, tinha um casal que estava dirigindo o departamento de jovens. E a minha esposa chegou e falou: Rafael, esse pessoal que está na frente dos jovens não quer nada com nada, Rafael, tira eles. Eu disse: eu não posso. Deus ainda não falou comigo, Rafael, eles não estão produzindo, eles só vão na igreja, Rafael, eles só fazem a água com batata, eles chegam lá e fazem só aquilo que interessa, não faz mais nada. E a minha esposa me cutucando, e disse: eu não vou fazer enquanto o Espírito Santo falar comigo, porque dentro da minha casa minha esposa coloca ordem, dentro da igreja não habita nada. Eu falei: não fica no teu canto que eu vou orar e buscar a Deus. Fui orar, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí um jovem chegou e disse: pastor, eu não posso ficar mais na frente do trabalho. Eu falei: amém, Deus te abençoe, vai com Deus. Olhei na nave da igreja, não tinha ninguém, aí a minha esposa falou assim: tem um novo casal, um novo convertido, que está vindo na igreja, que você dá oportunidade para eles? Tem um ano na fé. Eu disse: ai meu Deus. Falei: vou colocar eles, vou colocar um outro casal experiente do lado deles. Chamei o casal experiente, disse: eu não vou poder ficar. E aquele casal novo convertido assumiu a responsabilidade. O jovem chorando disse: pastor, eu aceito. Meu amado irmão, mudaram o dia de ensaio, fizeram célula no lar, começaram a evangelizar. O grupo que quase não tinha ninguém começou a crescer, o trabalho começou a fluir. Sabe por quê? O antigo líder estava ocupando espaço, ele estava feliz porque ele tinha um cargo, mas não gerava nada. Aquele pessoal que veio motivado, empolgado, marcou reunião, marcou evangelismo, marcou oração, marcou trabalho, e o grupo começou a florescer. Aleluia. Nós somos chamados para produzir, nós somos chamados para gerar. Ninguém aqui foi chamado para ocupar o banco, para ocupar espaço. Não, meu amado irmão, você tem talento, você tem dom, você tem capacidade, você tem condição. Aleluia, a graça de Deus está sobre mim e sobre você, mas produzir e gerar depende de mim e de você. Você está entendendo? Aquele homem pede mais um tempo. Sempre eu vou investir. Aquela pequena não era para ninguém, não era para o vinhateiro investir nela. Porque ela estava ali, mas ela não era daquele ambiente. Embora houvessem outras vinhas. Era natural investir nas vinhas. Mas aquele homem disse: eu vou investir nessa vinha. Queridos, você sabia que o Espírito Santo quer investir na sua vida? Glória a Deus. Você para analisar isso? O Espírito Santo quer investir em você. Aleluia. O Espírito Santo quer investir em mim. Eu contei um exemplo aqui para os irmãos. Eu pregava em Minas Gerais, eu era professor de escola bíblica dominical. Eu era vice-líder do departamento de jovens. Eu ajudava nas missões. Eu estava nas quintas-feiras dando escola bíblica dominical. Eu era superintendente da escola dominical. Eu fazia várias atividades dentro da igreja. Até que eu resolvi sair da minha cidade e vir aqui para Campinas. Só que quando eu saí da minha cidade, eu não saí só. Nós saímos em 4 ou 5 irmãos. Saiu o Fábio, saiu o Adriano, saiu o Rafael e saiu o Leandro. Todos eram professores de escola dominical. O Adriano era líder dos jovens, o Fábio era professor, era diácono, dirigia, pregava. De repente a igreja ficou sem obreiros. E nós viemos para cá para tentar a vida, para conquistar um emprego, enfim, para dar continuidade na nossa vida. A igreja lá parou? De forma alguma. Outras pessoas assumiram as mesmas posições, com mais ânimo, com mais vontade, com mais audácia, com mais disposição. E aquilo que nós fazíamos bem, os que assumiram a obra fizeram muito melhor, porque às vezes uma pessoa tem que sair para dar um espaço para outra entrar e fazer melhor, para fazer bem, aleluia. Não é que você não é bom, aleluia, que o Espírito Santo quer usar você de uma forma dinâmica. Aí você olha para a igreja e fala: pastor, por que passou esse evento? Irmão, passou esse evento porque Deus é soberano. Entende o que aconteceu, mas Deus quer usar você para mudar a sorte desta obra. Deus quer usar você para gerar frutos, para ganhar almas, aleluia, para que você cresça juntamente com essa obra. Essa obra vai crescer, você vai crescer junto. Você está entendendo? Nós somos figueiras produtivas. Deus não tem prazer com aquele que não produz. Não. Pastor, mas eu fui chamado só para ficar no banco, meu irmão. Deus não tem. Eu sempre digo isso. Deus não chamou ninguém para ser prego em parafuso.
Deus chamou-nos para sermos dinâmicos, fazermos a obra, seja no evangelismo, seja na pregação, na liderança dos departamentos. A missionária Juliana está aí, pastor, eu nem sei porque eu fui chamado. Ele disse, missionário, você faz um trabalho lindíssimo com o círculo de oração, o trabalho do evangelismo. Quantas coisas você faz, irmãos? Sabe o que você está entendendo? Você não pode ser uma pessoa inútil. Você não pode ser inútil, ocupar espaço. Irmãos, é claro que, eu já estou partindo para a parte final da palavra, é claro que tinha figueiras que produziam frutos bons e tinha figueira que produzia frutos maus. Tiago mesmo disse que de um manancial não pode jorrar água boa e água ruim. E uma árvore não pode produzir figos bons e figos ruins. Ou ela é uma figueira frutífera e os seus frutos são palatáveis, são gostosos, são saudáveis, ou os seus frutos são maus. Tem gente que não produz, e tem outros que produzem, mas o fruto que produz é um fruto mau, amargo, ruim. Porque o que ela produz é gerado pela inveja, pelo rancor, pela mágoa, pela competitividade. Meu amado irmão, o que nós fazemos para a glória de Deus. Qual é a motivação, o prazer? Nós estamos chegando numa fase, irmãos, que eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado com o que nós estamos vivenciando. A quantidade de pessoas que estão paradas e a quantidade de pessoas que estão parando me preocupa muito. E quando eu falo pessoas que estão paradas e outras que estão parando, eu estou falando de pessoas que são produtivas, pessoas que são eficazes, pessoas que têm valor no reino de Deus. Mas muitos hoje em dia, como dizia na minha terra há muitos anos atrás, é o crente casquinha de ovo. Qualquer coisa se fere, se machuca. É o crente dodói. Meu amado irmão, Deus quer fazer de mim, de você, ou de mim, homem, de você, mulher, cascudo. Pessoas que serão capazes de suportar a luta, a prova, a adversidade e continuar fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é mel com açúcar. Não, a obra de Deus é